palestra da noite vai ser proferida pela doutora Marlene Rossi Severino Nobre. Uma rápida apresentação para aquelas poucas pessoas que eu suponho presentes que não a conhecem. A doutora Marlene é médica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, onde se dedica há vários anos ao trato com os doentes. Dentro do Espiritismo, ela tem uma formação das mais genuínas e maravilhosas, porque desde o tempo de estudante da Faculdade de Medicina de Uberaba, ela convivia intimamente durante 6 anos com o Chico Xavier, nos seus trabalhos lá. Ela teve essa aventura de ser amiga e colaboradora do Chico durante 6 anos, quando ainda meninota na Faculdade de Medicina. Isto foi muito bom para ela, porque nunca mais depois abandonou a luta. Apesar das lutas como dona de casa, como médica, ela nunca deixou o espiritismo, intensamente trabalhando em vários setores. É membro fundador da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo, da qual eu hoje sou presidente. A Marlene fez parte sempre da diretoria do Conselho. Ela tem obra dirigente, um centro espírita no Jabaquara. Ela e o marido, o nosso querido deputado Freitas Nobre, mantém uma obra assistencial para a criança em Diadema. Além disso, colabora com várias instituições espíritas, com palestras, com trabalhos. Então, vem dedicando tudo que pode à doutrina. Ela, então, falará sobre o segundo tema que nós já avisamos e, a seguir, nós vamos receber as perguntas que vão ser encaminhadas. Pois não, Marlene? Amigos, nossas saudações fraternas. 2 reparos iniciais, pedindo a vossa paciência. Primeiramente, porque diante de 2 ilustres pesquisadores da reencarnação, Dr. Banerjee, Dr. Hernani Guimarães de Andrade, a quem rendemos nossas singelas, mas efusivas saudações e homenagens, nós nos sentimos realmente muito pequenos para falar desta tribuna. Só podemos atribuir isto à bondade de nosso Ney, porque sabe que nós incorporamos a reencarnação desde muito cedo à nossa vida, e talvez seja isso por antiguidade que aqui estejamos. E por outro lado, a outra paciência para a nossa laringe, que não correspondeu muito e não se preparou para o compromisso desta noite e deixou-se levar pela poluição de São Paulo. Os meus 2 reparos iniciais. Platão ensinou que toda a vida moral depende do conceito da divindade. E nós julgamos oportuno trazer hoje alguns conceitos da divindade ou da não divindade propriamente, coletados em um livro muito interessante de um jornalista, Christian Chabany, francês, cujo título é Dieu non. Alfred Kastler, físico dos mais festejados em França e no mundo, um dos entrevistados, afirmou que ele não poderia conceber o mundo como Jacques Monod o afirmava em O Acaso e a Necessidade. Porque, diz Kastler, a vida confessada do universo parece-nos bastante limitada para que essa sucessão de micro-azares possam levar a esta extraordinária façanha, o homem. Não, eu não concordo. Eu acredito que Monod não pode sair do princípio de finalidade que vige no universo.
realmente o ser vivo aproveita a negentropia exterior para construir a sua própria vida. E isto demonstra que existe um sustentáculo de ordem comandando os seres vivos. A preservação da espécie e a própria conservação e transmissão dos caracteres próprios desta espécie estão muito dentro do princípio de finalidade que observo e do qual, como cientista, não posso fugir. Há um programa no universo e eu não concebo programa sem programador. Mas é interessante porque o meu ateísmo é, na realidade, um ateísmo que coloca um programador ao qual podemos denominar de diferentes maneiras, mas do qual eu não faço nenhuma imagem. Na realidade, nós não poderíamos supor que o ser humano viesse por lapsos moleculares e por mutação, como concebe Darwin, porque na realidade ele tem este sustentáculo de ordem e é realmente pequena a duração do universo. Mas há alguma coisa que eu não posso conceber: fazer de Deus uma imagem humana. E ainda mais, se eu fosse o Criador, eu não proporia um mundo de sofrimento, em que uns, para sobreviver, necessitassem de matar os outros. E isto me choca tremendamente. Na realidade, tenho dúvidas, sim. E estas dúvidas abrem-se justamente na aplicação, naquilo que vejo e que chamam de Criador. Na realidade, existe algo também que eu não me conformo. É a depreciação do sexo, principalmente ligada ao cristianismo em suas fases mais posteriores. Jean Rostand, naturalista, também chamado a se pronunciar sobre o acaso e a necessidade, livro de Monod, disse: não, eu não creio. Há realmente algo diferente de que nós não podemos fazer ideia. Mas colocar Deus no encadeamento da sucessão biológica, da evolução biológica, sinceramente, eu não acredito como. Eu não penso como isso poderia ocorrer. Mas, na realidade, quando eu observo uma flor, eu sinto dentro de mim que é impossível que isto tenha vindo ao acaso. Tal a perfeição dos dados que aí recolho. E ainda mais, eu me pergunto, por que o pitecântropo não tem alma, se o homem a tem? Claude Lévi-Strauss, o antropólogo, viveu alguns anos em São Paulo, igualmente perguntado sobre o seu ateísmo, responde que ele não teria nenhuma dificuldade de pertencer a um templo budista,
sem negar todo o seu passado científico, mas que a ideia de Deus praticamente não lhe incomoda, mas que existem dúvidas. Nestes processos todos evolutivos e que muitas vezes lhe vêm ao espírito. Do mesmo modo, Eugène Ionesco, o famoso teatrólogo radicado em Paris e escritor, tem uma entrevista brilhante em que, tocado da flama de artista, ele vê um mundo e deseja deseja entendê-lo, deseja crer em Deus, mas, porque ele mesmo diz, existe um programa. A ciência o diz, nós lemos, nós compreendemos, e este programa tem que ser divino. Mas como compreender a dor? Como compreender a doença, a morte? Por que morrer? Porque os seres morrem. Na realidade, quando eu tinha 17 anos, continua ele, eu tive uma experiência fantástica numa cidadezinha no interior da França. Eu me senti por alguns momentos fora da realidade terrestre. Eu vi uma outra realidade. Eu vi uma outra luminosidade. Eu vi algo que me tocou profundamente, a ponto de toda a minha vida eu lembrar-me daquele instante. Mas aquilo foi como alguns segundos muito rápidos na minha vida. Repetiu-se a verdade 3 anos depois, mas foram instantes muito fugidios. Depois disto, as dúvidas. As dúvidas que não são pequenas, porque na realidade eu gostaria de crer, mas sinto-me tocado mais pelo Zen budismo. Acredito que nós tenhamos ali maior possibilidade de entender Deus ou de compreendê-lo mais folgadamente. Nós colocamos essas questões porque elas são de todos os tempos. Elas refletem o pensamento do homem desde que ele se levantou nas savanas e nas estepes, olhando o mundo, os seres queridos que tombam ao seu lado e ao qual ele tem que dar o sepultamento, que chora diante deste ser que vai, que ouve o trovão e tem medo, que se sente tocado pelos profundos fenômenos físicos da natureza que o apavoram e que são um constante desafio à sua inteligência de homem primitivo. As dúvidas de Castler, de Strauss, de Ionesco, como de Jean Rostand, são as dúvidas do homem de todos os tempos. E nós não poderíamos estudar o problema da reencarnação e de sua justiça sem compreendermos a divindade, como nos afirmou Platão, e de colocá-la como algo no sentido da vida moral dos indivíduos. Qual a ideia que se tem da divindade? É por isso que, retomando as lições de Sócrates e Platão, aproveitando o caudal imenso do cristianismo, a doutrina espírita afirma: a reencarnação
é a justificativa, é o que justifica, é o que nos dá fundamento à justiça divina, a compreender Deus, a sua justiça e toda a extensão deste ser que é o programador, que é o criador de tudo quanto existe. E se retornarmos por alguns instantes à doutrina de Sócrates e Platão, porque bem afirmou Kardec que ela está na base, ou está praticamente dentro de toda a teoria kardeciana, nós vamos verificar com estes sábios da antiguidade que a alma é tudo. A matéria deve sofrer o exercício da alma. Afirmam eles que, na realidade, nós temos que